O que é dinheiro? Quem o inventou? Como ele surgiu? Mas principalmente, por que todos os dias milhões de pessoas gastam cerca de 8, 9, 10 até 12 horas todos os dias de suas preciosas vidas em troca de papel, ou moedas metálicas em seus bolsos, ou ainda pior, números em formato de pixels em suas telas. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te mostrar o que o dinheiro realmente é e por que todos os dias bilhões de pessoas correm atrás de algo que elas não sabem no fundo o que realmente é. Bom, para entendermos melhor o que é dinheiro, é necessário entender como as pessoas viviam sem o dinheiro. Como elas vendiam seus produtos, consumiam, compravam, sem a existência do dinheiro. Basicamente, elas trocavam um sapato por uma calça por uma meia por uma maçã, ou 1 quilo de maçã por 100 gramas de carne, e assim por diante. Era a troca de produtos e serviços por outros produtos e serviços. O problema desse modelo é que nem sempre o fazendeiro aceita trocar suas preciosas carnes por sapato, ou nem sempre o sapateiro aceita trocar seus belos sapatos por espadas. O ferreiro quer sapatos, o sapateiro quer carne, mas nenhum quer o produto um do outro. Na economia, esse problema é descrito como a dupla coincidência de desejos. Porque para o escambo funcionar, é necessário que você tenha exatamente o que eu quero e que eu tenha exatamente o que você quer. Digamos que eu queira sapatos e você tem sapatos. Você é um grande sapateiro e eu sou um grande fazendeiro e tenho muita carne. Você não quer carne. Você, por exemplo, é vegano, digamos. Você é vegano. E eu quero sapatos. Então eu chego em você e digo, olha, eu tenho bastante carne aqui. Aceita trocar minha carne pelos sapatos? E você me diz, não, eu sou vegano, não quero carne. Vou ficar com meus sapatos. Então, como eu, como fazendeiro, vou conseguir os seus sapatos se eu só tenho carne e você não quer carne? Então, eu teria que pegar minha carne e oferecer ao ferreiro, porque eu descobri que você quer espadas. Então, eu ofereço a minha carne para o ferreiro aceita essa troca, se ele aceitar. O ferreiro aceitando essa troca, eu consigo trocar a minha carne pelas espadas do ferreiro e trocar agora as minhas espadas pelos seus sapatos. E esse problema de dupla coincidência do desejo é muito grave, porque é muito difícil encontrar uma troca realmente justa e realmente válida, que ambas as partes saiam satisfeitas, porque nem sempre eu vou encontrar o ferreiro que vai produzir as espadas que você quer, ou nem sempre eu vou ter a carne que você quer. É muito difícil coincidir os desejos. Por isso, a economia ficava cada vez mais lenta. Era impossível a economia crescer quando a única forma de trocas era o escambo. E aí surge outro problema. Infelizmente, outro problema. Como é que eu vou saber quantos sapatos equivalem a 1 quilo de carne? Ou quantos quilos de carne equivalem a um cavalo? Ou quantas espadas eu tenho que ter para comprar um gado, um boi? Como é que eu vou saber? Qual que vai ser o referencial de valor? Sem um grande referencial de valor, como o nosso dinheiro atualmente, é impossível, é literalmente impossível fazer boas trocas e trocas justas. É impossível calcular. É impossível saber quantas espadas compram um cavalo ou quantos cavalos compram uma fazenda. E pior, como eu vou saber o preço do boi naquela data específica? Ou o preço das maçãs naquela data específica? Visto que a produção de maçãs aumentou muito no último ano. Existe muita oferta de maçãs. Com isso, o preço da maçã diminuiu. Como eu vou calcular qual foi a queda do preço da maçã e, calculando isso, trocar de maneira correta a minha carne pela sua maçã? Seria necessário calcular milhares de taxas de câmbio ao mesmo tempo, para que assim eu finalmente consiga fazer uma troca justa. Vamos falar sério, é humanamente impossível você conseguir calcular tantos números, tantas variáveis, sem um grande referencial de valor. E foi para resolver todos esses problemas que surgiu o nosso primeiro modelo de dinheiro: as mercadorias alimentícias. O primeiro modelo de dinheiro surge quando algumas mercadorias como sal,
tabaco, semente, gado, passam a ser aceitos por todos e desejados por todos. Assim, ele se torna uma moeda universal. Essas mercadorias começaram a ser usadas como meio de troca, como os principais meios de troca. E essas mercadorias não foram escolhidas por acaso. Elas tinham algumas características especiais que a tornavam muito boas para ser usadas como modelo de dinheiro. Primeiro, eram relativamente escassas. Segundo, eram desejadas e aceitas por todos. E terceiro, tinham um valor intrínseco a elas mesmas, ou seja, elas em si eram valiosas e aceitas por todos. Isso as tornou ideais para servirem como o primeiro modelo de dinheiro. Porque a partir do momento que alguma mercadoria é aceita por todos, passa a ser aceita por todos, ela se transforma em dinheiro. Quando a mercadoria é desejada e aceita por todos, ela passa a ser usada como dinheiro. Porque agora eu não preciso mais trocar os meus sapatos por espadas, trocar as espadas por maçãs e aí finalmente trocar as maçãs por carne. Agora, com esse primeiro modelo de dinheiro, eu posso simplesmente trocar os meus sapatos, vender os meus sapatos por sal e usar o sal para comprar o que eu quiser, inclusive carne. Logo, eu não preciso mais encontrar alguém que queira exatamente o que eu tenho a oferecer. Eu posso simplesmente comprar o que ela tem, que eu quero, por dinheiro. Usando sal, usando sementes, usando tabaco, porque aquela pessoa vai aceitar essa moeda de troca. E o dinheiro surge exatamente aqui, como um meio de troca universal aceito por todos. No início, esse modelo funcionou muito bem, porque agora a economia pôde crescer. As pessoas finalmente conseguiam fazer trocas voluntárias sem a necessidade da dupla coincidência de desejos. Eu simplesmente posso vender o meu cavalo, minha espada, por sal e usar o sal para comprar o que eu quiser. A economia finalmente estava livre do escambo graças ao primeiro modelo de dinheiro. Mas, como na introdução flores, infelizmente, esse primeiro modelo de dinheiro começou a apresentar certas limitações. Na verdade, surgiram 3 problemas principais. O primeiro era simplesmente impossível dividi-lo. Era impossível dividir esse dinheiro sem perder valor no processo. Como assim? Como é que eu vou dividir um boi, um gado, sem perder valor? Sem que o gado morra no caminho? Como é que eu vou dividir um gado? Como é que eu vou dividir sacos de sal? Alguém pode dizer que, olha, eu posso simplesmente colocar o sal em outro pote ou em outro saco, porém, como fazer isso sem perder substância, sem perder conteúdo no processo? E reduzindo assim o valor do pacote de sal. Esse é o outro problema. Como é que eu vou padronizar o sal? Como é que eu vou padronizar um boi? Porque existem bois mais fortes que outros. Então, um boi novo e magro, um boi que acabou de nascer, muito magro, sem grandes músculos, ele vale exatamente o preço de um boi adulto? E um boi mais velho, prestes a morrer, bem cansado, vale exatamente o mesmo valor de um boi adulto e forte? Um saco de sal, muito bom, pronto para cozinhar, muito saudável, vale a mesma quantia de um saco de sal mais antigo, com um cheiro ruim, com uma cor mais estranha? A resposta é obviamente não. Então como é que eu vou padronizar? Quer dizer, olha, eu tenho um saco de sal, logo eu posso comprar o seu boi. Mas aí o fazendeiro diz, não, mas o seu saco de sal tá com uma cor estranha. Então como eu vou padronizar o dinheiro? As nossas moedas, por exemplo, uma nota de 10 para nós, embora ela esteja amassada ou velha, ela ainda assim vale 10 reais. Não importa se ela tá amassada, a menos que esteja rasgada. Se ela estiver rasgada, aí sim. Mas uma nota de 10 hoje em dia, ou de 100, embora elas estejam um pouco sujas, amassadas, arranhadas, elas ainda assim valem o mesmo valor, independentemente disso. Agora, o boi não. É impossível padronizar o valor do boi, do sal, da semente, do tabaco, qualquer que seja o primeiro modelo de dinheiro, é impossível padronizar. E o terceiro problema, o primeiro é a divisão, é muito difícil dividir sem perder o valor no processo. O segundo é a padronização, é impossível padronizar. E o terceiro problema desse primeiro modelo de dinheiro é a dificuldade no transporte. É simplesmente impossível transferir esse dinheiro sem um custo muito elevado. Então, como eu vou transferir um dinheiro? Digamos que o meu dinheiro seja bois, e eu quero transferir esses bois
pro outro lado do mundo. Como fazer isso sem perder valor no processo? Sem que os bois adoeçam, emagreçam, cansem e passem a valer menos. Como fazer isso? E foi para resolver todos esses problemas que surgiu o segundo modelo de dinheiro: os metais preciosos. Os metais como ouro, prata, cobre e bronze começaram a ser usados como um novo modelo de dinheiro universal. E esse segundo modelo de dinheiro resolvia todos os problemas que o anterior não dava conta. O primeiro problema é a divisão. O ouro é muito fácil de ser dividido. É fácil, é só derreter o ouro e colocá-lo em outras bandejas, em outras partes. É muito fácil. Derreter o ouro, colocar em outras bandejas e melhor, eu posso pesar o ouro e saber quantas gramas de ouro tem em cada forma, em cada moeda de ouro. Então é muito fácil dividir o ouro. E uma economia grande precisa de um dinheiro que possa ser dividido. Nós, atualmente, por exemplo, nós temos moedas de 5 centavos, moedas de 10 centavos, moedas de 25, de 50, de R$1. Moedas com baixo valor, mas são importantes em uma economia grande. E o ouro finalmente deu conta disso. O segundo modelo de dinheiro finalmente deu conta da divisão. É muito fácil dividir o ouro. E o segundo problema que o ouro resolve, que as moedas metálicas valiosas resolviam, é a padronização. É muito fácil padronizar o ouro, diferente do boi. Porque o ouro, eu consigo pesá-lo, eu consigo medi-lo, eu consigo fracioná-lo, então eu consigo padronizar. 1 quilo de ouro aqui no Brasil vale exatamente o mesmo valor do que 1 quilo de ouro nos Estados Unidos. Veja, eu não quis dizer que o real tem o mesmo valor do dólar. Porém, o ouro aqui é o mesmo ouro dos Estados Unidos. 1 quilo de ouro aqui equivale ao mesmo valor que 1 quilo de ouro nos Estados Unidos ou no Japão, qualquer lugar. Ou seja, o ouro e o metal, a prata, todos eles são muito fáceis de padronizar. Diferente do boi, diferente do sal, diferente das conchas, diferente das sementes. Diferente de vários outros, os metais preciosos são muito fáceis de padronizar. E o terceiro problema que os metais preciosos resolvem é o transporte. É muito mais fácil transportar ouro do que boi, do que gado. É muito mais fácil transportar o ouro sem perder valor do que o sal, do que a semente. Porque as sementes podem estragar na viagem. O tabaco pode estragar na viagem. O sal pode perder valor e temperança, não sei, perder gosto na viagem. Agora, o ouro não. O ouro é durável, a prata é durável e eles são resistentes. São muito mais resistentes do que um gado, do que um boi, do que um sal. Por quê? A matéria-prima que os compõe é muito rígida e muito durável. Então é muito mais fácil transportar o ouro do que transportar o sal. Por um motivo ainda maior. Porque o ouro, ele carrega nele, ele concentra muito mais valor do que o sal. Por exemplo, R$1.000 em pedaços de ouro é bem pouquinho. Quer dizer, o ouro consegue concentrar muito valor em pouco espaço. R$1.000 em ouro é um pedaço minúsculo de ouro. Agora, R$1.000 em sal seriam grandes sacos de sal. Ou seja, teria que ter muito mais espaço para transportar. O ouro não. O ouro com poucos pedaços de ouro eu já consigo transportar muito valor. E aristocratas, esse modelo de dinheiro foi usado durante muito tempo. O segundo modelo de dinheiro foi um dos mais usados em toda a história da humanidade. Não é à toa que era muito bom e foi muito utilizado. Qualquer filme que você assistir por aí, retratando histórias antigas, exércitos, provavelmente usavam ouro como moeda de troca. Mas, conforme a economia foi ficando cada vez mais complexa e exigindo cada vez mais do dinheiro, cada vez mais dessa moeda, os metais preciosos finalmente não conseguiram dar conta da exigência da economia. E por quê? Porque conforme a economia foi crescendo, o número de produtos e serviços sendo trocados aumentou muito. Ou seja, a oferta de produtos e serviços começou a aumentar sem precedentes. A produtividade aumentou, o número de produtos aumentaram. Isso fez com que a economia exigisse cada vez mais trocas voluntárias. Porém, o ouro é escasso, o diamante é escasso, a prata é escassa. Ou seja, existe agora mais produtos, mais serviços para representar a mesma quantidade de ouro, de prata e de diamante. Eles não mudaram. Isso faz com que o ouro passe a valer muito mais. Porém, e isso é muito importante, isso trava a economia.
porque não há dinheiro suficiente em circulação para acelerar as trocas. Ou seja, as pessoas seguravam o seu ouro, seguravam as suas compras, porque elas não sabiam quando o ouro iria voltar. A escassez do ouro era muito grande. Existiam muitos produtos, muitos serviços a serem negociados para pouca moeda para comprá-los. E até parece bom, né? O ouro ser valorizado, o ouro ter mais valor, o ouro ser mais escasso, porém, isso trava muita economia e impede que as pessoas enriqueçam mais, comprem mais, trabalhem mais e produzam mais. Então, a economia começou a ficar engessada, lenta, devagar, sem produzir, sem novas tendências, tudo sendo travado pela escassez do ouro. E foi para resolver todos esses problemas que surgiu o terceiro modelo de dinheiro, os metais sem valor intrínseco. E aqui surgem as tão polêmicas moedas fiduciárias, moedas emitidas por uma autoridade real e estatal. E agora, a solução que a humanidade encontrou para resolver a escassez do ouro foi cunhar moedas de metais simples, metais simplórios que você pode encontrar na rua, ferros que você pode encontrar na rua, ferros qualquer que você pode encontrar na rua, que não sejam escassos, pelo contrário, são muito abundantes. Ou seja, agora eu não preciso mais encontrar ouros escassos, diamantes escassos para trocar por produtos e serviços e travar a economia pela escassez. Agora eu posso simplesmente usar um metal muito abundante que não trava a economia. Mas você pode me perguntar, aristocrata, por que alguém trocaria o seu lindo cavalo e suas preciosas carnes por um ferro qualquer que você pode encontrar na rua? E essa é a pergunta mais importante desse vídeo. Porque entender a resposta dessa pergunta é o maior sinal de que você realmente sabe o que é dinheiro. Porque essa é simplesmente a parte mais chocante, mais fascinante e mais extraordinária do dinheiro. A verdade é que no terceiro modelo de dinheiro, ele passou a ser apenas imaginativo. É isso mesmo. O dinheiro simplesmente não é real. O dinheiro não é real. Ele não existe. O dinheiro não existe. É simples assim. Dinheiro não existe. Ele é simplesmente imaginativo. Só existe na nossa cabeça. É uma abstração. É um delírio coletivo. É um delírio coletivo, uma crença, uma ficção coletiva que todos acreditamos. O dinheiro é uma realidade intersubjetiva, como diria o Harari no seu livro Os Sapiens. Ou seja, o que é uma realidade intersubjetiva? Veja, uma realidade intersubjetiva é aquela que só existe porque nós acreditamos que ela existe. Aristocrata, tá delirando, tá falando merda. Uma realidade intersubjetiva é simplesmente uma crença coletiva em algo que não existe, mas passa a existir porque nós acreditamos que exista. Por exemplo, o Brasil. O Brasil não existe. Como assim, cara? O que você tá falando? O Brasil não existe. Assim como marcas, empresas não existem. Elas só existem na nossa cabeça. O Brasil. Me fala onde está o Brasil. Ah, você vai apontar um espaço no mapa. Não, aquilo é terra. É simplesmente terra. Por que o Brasil não é São Paulo? A gente poderia colocar o território de São Paulo como sendo o Brasil. Apenas imaginativo. Assim como o dinheiro, o Brasil, países, empresas, são imaginativos, são arbitrários. Alguém decidiu arbitrariamente que aquele espaço no globo seria chamado Brasil. E porque todos acreditaram que aquilo era Brasil, se tornou de fato, Brasil. Assim como os Estados Unidos, França, toda a Europa, até os continentes. Continentes também não são reais. Aquelas divisões de continente, nós, seres humanos, fizemos. Nós arbitramos, nós decidimos o que é Ásia, o que é Europa, o que é América. Nós decidimos, nós demos nomes a essas coisas. Os continentes simplesmente não existem. A Terra existe, de fato, porque a Terra é natural. Agora, a Ásia, a Europa, a América não existem. Simplesmente não existe. A França não existe. A França é apenas imaginativa. Então você pode me perguntar, aristocrata, então o que é dinheiro? Dinheiro é simplesmente qualquer coisa que nós, seres humanos, decidirmos considerar dinheiro. É exatamente isso. Se nós considerarmos livros como sendo dinheiro, o livro vai passar a ser o novo dinheiro. Porque nós acreditamos que ele é dinheiro. E ele passa a ser
dinheiro. Nós estamos tão acostumados em olhar para o dinheiro, pensar no dinheiro, que nós crescemos numa realidade como essa, que nós nem nos perguntamos qual que é a origem dele. Mas a verdade é que ele é apenas uma crença, uma ficção. Não existe de verdade. Em síntese, o dinheiro é basicamente qualquer coisa que nós considerarmos como sendo dinheiro, para trocar outros produtos e serviços. É pro bem da economia. É uma mentira, mas pro bem da economia. E é por isso que o fazendeiro passou a trocar suas carnes por uma moeda sem valor de ferro, só com o rosto do rei cunhado. Porque ele acreditava nessa realidade intersubjetiva. Ele passou a acreditar porque todos estavam de fato acreditando. E para fortalecer esse pacto coletivo, esse delírio coletivo, para dar força para essa mentira, foi usada o rosto do rei. Porque o rei representava poder, força, justiça, autoridade. E o rei, atestando que aquela moeda era de fato verdadeira, de fato valia, sei lá, R$1 ou R$10, aquela moeda de fato valia R$100, com o rosto do rei, aquilo era testificado. O rosto do rei garantia esse pacto coletivo. Ou seja, quando você chega pro fazendeiro e fala: fazendeiro, eu quero 10 carnes, eu quero 10 quilos de carne. E aí você chega pro fazendeiro e tá aqui 10 moedas, cada moeda no valor de R$1.000. Aí você entrega R$10.000 no formato de 10 moedas pro fazendeiro. E o fazendeiro aceita. E o porquê que ele aceita? Porque o rosto do rei, impresso na moeda, testificava que aquele pacto coletivo era de fato verdadeiro. E meus amigos, não subestimem o poder dessa revolução. Essa, na minha opinião, foi a maior revolução da história da humanidade. Uma revolução simplesmente imaginária. Uma revolução que transformou a nossa economia. Porque agora nós podemos usar simplesmente qualquer matéria-prima barata e abundante como sendo dinheiro. Digamos que exista muito papelão. Bom, aí decidem que o papelão agora vai ser dinheiro. Isso pode acontecer. Provavelmente não vai acontecer, mas poderia acontecer se nós quiséssemos que acontecesse. Então, agora a economia não tinha mais o freio da escassez do ouro, da prata. Agora nós podemos usar o papelão, o ferro ou qualquer outra coisa que seja muito abundante e barato de produzir para ser usado como dinheiro. Agora a economia estava completamente solta para crescer, se expandir sem a limitação de uma moeda escassa e muito rara. Mas até mesmo esse terceiro modelo de dinheiro mostrou, ao passar dos anos, a sua limitação. E por quê? Porque agora que as pessoas começaram a entender que não importa qual matéria-prima o dinheiro, a moeda seja constituído, agora que elas entenderam que é apenas um pacto coletivo, elas podem usar outro material mais leve. Porque as moedas de ferro eram pesadas de carregar. Então carregar ferro, muito ferro, em longas viagens, era muito trabalhoso, era muito pesado. Era melhor do que boi, mas era muito pesado. Sem falar que produzir o ferro, colocar o rosto do rei no ferro, dava muito trabalho para os ferreiros e impedia que a economia crescesse ainda mais. E aí, conforme a economia foi crescendo, ficando cada vez mais complexa, foi necessário um novo modelo de dinheiro. Um que fosse leve, fácil de produzir, fácil de carregar e que a gente pudesse colocar qualquer valor nele. E foi aí que surgiu o quarto modelo de dinheiro, o papel moeda. E o papel moeda é leve. Muito leve, tornando assim muito fácil de ser carregado. Eu posso simplesmente escrever: esse papel moeda vale R$1 milhão, e ele passa a valer R$1 milhão. Como era feito, por exemplo, antes do Plano Real, as notas valiam muito dinheiro. Cada nota valia R$100 mil, R$200 mil. Por quê? Porque o Estado decidiu que valesse. Papel moeda era muito barato, era leve, era fácil de produzir e muito fácil de carregar, porque era muito leve. E assim a economia cresceu e prosperou demais, porque agora nós não precisávamos usar metais muito pesados. O papel moeda deu conta, porque ele é leve, barato, fácil de produzir e muito fácil de manusear. E principalmente, o melhor lado do papel moeda é que ele é fácil de padronizar. É muito fácil padronizar o papel moeda, porque uma nota de R$10
vale R$10, tanto aqui quanto em Minas Gerais. Eu moro em Porto Alegre. Tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou no Nordeste. É muito fácil padronizar o papel moeda. E olha que loucura, né? Porque agora o dinheiro é literalmente papel. Literalmente papel. Deixou de ser um gado que vale alguma coisa. Deixou de ser o sal que realmente vale alguma coisa para passar a ser literalmente papel. Mas agora, mesmo papel moeda mostrou suas limitações com o passar dos anos. Porque o papel moeda, embora seja muito leve, fácil de produzir, barato de produzir, fácil de padronizar, ele mostrou suas limitações porque a economia cresceu tanto, mas tanto, ficou tão complexa, tão grande, tão ampla, que foi necessário um novo modelo de dinheiro, que mesmo o papel moeda não dava conta. Algo que nenhum dinheiro, nenhum foi capaz de oferecer. Uma transferência instantânea. Em resumo, velocidade. Porque mesmo o papel moeda sendo leve, muito, muito leve, é impossível transferir 1 milhão de notas do Brasil para o Japão em 1 segundo ou em 1 milésimo. Não importa o quão rápido você seja, não importa o quão forte você seja, é impossível transferir 1 milhão de reais em notas do Brasil para o Japão instantaneamente. E as economias, conforme foram ficando cada vez mais complexas, começaram a exigir essa velocidade do dinheiro. Porque comércios internacionais começaram a surgir, começaram a criar mais economias e as pessoas começaram a comprar produtos de fora, começaram a fazer transferências de longe, importação, exportação, e era agora necessário que o dinheiro fosse instantâneo, onipresente. Mas como? Como? Aristocrata, como o dinheiro pode ser onipresente? Só Deus é onipresente. De fato, só Deus é onipresente. Porém, o quinto modelo de dinheiro quase faz isso. O nosso quinto modelo de dinheiro é o dinheiro eletrônico. É isso mesmo. Se você achava que usar papel, literalmente papel, como dinheiro já era loucura, já era um delírio humano, quem dirá pixels na sua tela? Cadê o seu dinheiro? Cadê o seu salário? Cadê? Me mostra. Tá na sua tela? Tá no seu celular? É isso que você tá me dizendo? Tá dizendo que o seu dinheiro são pixels na tela? Eu acho que isso é bem pior do que papel, né? Hoje, o dinheiro literalmente deixou de ser tangível. Ele nem existe mais. Fisicamente falando, o dinheiro não existe. São luzes na sua tela, são pixels na sua tela. É como eu. Tá me vendo na tela. Eu sou o seu dinheiro. Pode ser? Mas em resumo, o dinheiro começou a ser eletrônico. E agora eu posso fazer uma transferência do Brasil para o Japão na velocidade da luz. Literalmente na velocidade da luz. Eu posso transferir dinheiro para você, independentemente do lugar que você esteja. Instantaneamente. Sem carregar, sem correr o risco do sal estragar, do boi morrer ou do papel moeda apodrecer. Agora, eu transfiro meu dinheiro para você usando um Pix de qualquer lugar do mundo. E esse modelo de dinheiro, esse quinto e último modelo de dinheiro, é o que faz mais uso da realidade intersubjetiva descrita pelo nosso grande Harari no livro Os Sapiens. Porque esse quinto modelo de dinheiro simplesmente é abstrato. É completamente abstrato. É tão abstrato que é intangível. Você não pode tocar no seu dinheiro agora, porque ele tá na sua tela. Ele tá literalmente na sua tela. Ele existe em pixels. Você acha que ele existe e ele passa a existir. O quinto modelo de dinheiro me deixa completamente fascinado, porque ele faz uso completo da realidade intersubjetiva e da capacidade cerebral humana de imaginar, de acreditar em mitos, igrejas, escolas, instituições, países. Nada disso de fato existe. Só na nossa cabeça. Só nos nossos corações. Aristocrata, tu já parou pra pensar que o dinheiro que você usa agora, que você compra seu pão, vai no mercado, o cartão de crédito, tu já parou pra pensar que tudo isso é uma mentira? Que o dinheiro simplesmente não existe? Que ele é pixels na sua tela? E que, porque todos acreditam, ele passa a ser real? Pensa comigo. Dinheiro. A coisa que as pessoas tanto valorizam, tanto correm atrás, é literalmente pixels na tela, como um filme. E hoje as pessoas correm, se sacrificam, voam, lutam, trabalham, não mais por papel, não mais por moedas metálicas, não mais por sal. Agora elas lutam e se sacrificam por pixels na tela.
por números na tela. Porque elas acreditam que esses números são de fato reais e por isso elas são controladas. Então, meu caro plebeu, você pode me perguntar, aristocrata, então que diabos é dinheiro? Responda-me. A resposta para sua pergunta é: dinheiro é um conceito. É isso mesmo, dinheiro é uma crença. Ele é uma moeda de troca universalmente aceita que representa valor. Ele é um referencial de valor. Então não importa o que seja. Não importa se é papel, não importa se é pixels na tela, não importa se é sal ou se é câmeras. Não importa. Porque dinheiro é um conceito. Dinheiro é uma imaginação. Dinheiro é uma crença coletiva em algo. Em qualquer coisa. Como países, como federações, como instituições e como empresas. Dinheiro simplesmente não existe. Só existe na nossa cabeça. Dinheiro é basicamente uma síntese de valor. Ele sintetiza todos os valores que nós consideramos. Muitas pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro. Eu, particularmente, discordo. Por quê? Porque tempo é um valor. E sendo valor, pode ser sintetizado no dinheiro. Ou seja, energia, saúde é valor? Claro que é valor. Tempo é valor? Claro que é valor. Livros, conhecimento, são valores? Claro que são valores. E tudo isso pode ser convertido em dinheiro. Por exemplo, eu, sei falar inglês. Eu posso te ensinar a falar inglês. Quanto? Dinheiro? Quanto dinheiro? Eu posso te vender por 1.000, 2.000, 3.000 reais, alguma coisa sobre alguma atividade? Ou eu posso ir numa obra e falar, irmão, eu quero trabalhar na sua obra. E o cara fala, eu vou te pagar 200 reais. Ou seja, 200 reais equivalem ao seu dia, se você aceitar. Então, dinheiro simplesmente sintetiza todos os valores, todas as riquezas do mundo em apenas um pedaço de papel ou pixels na tela. Então, dinheiro é tempo, quer dizer, dinheiro tem valor e tempo é valor. Dinheiro também é saúde, dinheiro também é qualquer valor, qualquer riqueza que a humanidade considere riqueza pode ser sintetizada e representada no dinheiro. Você pode ter ficado abismado, acreditando que dinheiro é uma mentira. Meu Deus, dinheiro é uma mentira. É mentira e não é mentira, mas o Brasil é uma mentira? Estados Unidos é uma mentira? Os Estados Unidos existem ou não existem? A França existe ou não existe? A Alemanha existe ou não existe? A verdade é que não sabemos. Ela só existe porque nós aceitamos que ela exista. Ela passa a ser real porque nós acreditamos que ela é real. Assim como o dinheiro. O dinheiro passou a ser verdadeiro pela nossa crença de que ele é verdadeiro. Mas, e na minha opinião? E na opinião do aristocrata? Olha, na opinião do aristocrata é o seguinte. Eu acredito que dinheiro é real. Assim como o Brasil é real. Assim como os Estados Unidos é real. Eles não são reais como uma maçã, não são tão reais quanto eu e você. Não existem de verdade. Mas o universo é completamente mental. Esse universo é completamente mental. Eu tô literalmente falando com uma câmera. Enquanto você agora deve estar dormindo, mas eu tô falando com uma câmera. Quer dizer, o que é uma câmera? Entende? O universo é completamente mental. O que é uma árvore? O que é um carro? São conceitos. Assim como o dinheiro é um conceito. Eu te chamo a pensar agora. Essas empresas, onde elas estão? Cadê? Cadê a Johnson & Johnson? Cadê a Sony? Cadê a Honda? Cadê elas? Me apresente elas. Não existem? Ou existem? Existem aqui. Existem nos nossos corações e nas nossas mentes. A capacidade cerebral humana é tão extraordinária que ela passa a criar algo que não existia e ter influência na vida real. Isso é dinheiro. É a nossa capacidade humana de pensar. Ela é extraordinária. Não subestime a sua imaginação. Então, no final, é real ou não é real? Depende. Se você acredita que o universo é mental, então é real. Agora, se você é completamente naturalista, então não. Então é só uma ficção. E você, irmão, curtiu o conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo. Você realmente gostou desse conteúdo? Se eu te fiz pensar, e olha, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para sua conta no Nubank e pensar e não pensar em mim. Mas enfim, irmão, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, porque é o seguinte,
O objetivo do meu canal, o meu objetivo com esse canal é o seguinte, é transformar o Brasil na nação mais rica e próspera do planeta. Eu sei que é muito pedante, eu sei que é muito, olha, é muito otimista demais, mas a verdade é que o Brasil é um país muito rico e, através da informação, através da mudança de cultura, nós podemos transformar esse país. Se você gostou desse canal, gostou da ideia desse canal, deixa o like, se inscreva e vamos pra cima. Aristocrata, nos vemos no topo.